Olá, boa noite. Estamos aqui para a nossa live com o professor Silvio Ferraz. É a segunda live aqui do Contemporarte, grupo de pesquisa da UFMT. Muito pensamento em pedaço de papel, Minó. Que pro YouTube funciona super bem. Vamos esperar o Silvio entrar, acho que ele está conectando. Olá, Silvio. Oba, boa noite, Danilo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Agradecer aí a tua presença, muito obrigado por topar participar da live. Vamos conversar aqui durante 1 hora, né, sobre a tua carreira, a tua pesquisa, enfim, vários assuntos. E primeiro aqui só queria apresentar o grupo aqui de pesquisa da UFMT, o Contemporarte, o grupo filiado ao ECO, né, que é o Estudos de Cultura Contemporânea, pós-graduação, né? E o Contemporarte é vinculado ao ECO e também é um grupo de pesquisa do CNPq. E aqui apresentar o Silvio, que é o professor da USP de composição, professor titular da USP, já passou pela Unicamp, por outras universidades também, e tem uma longa carreira aí também como compositor, né? Agradecer a tua presença. O Silvio foi meu orientador do doutorado também, aí tivemos um trabalho aí de pesquisa. Eu participo também do grupo dele de pesquisa da USP, né? Das escritas invenções musicais, também vinculado ao CNPq, e nós também trabalhamos juntos em outro grupo de criação, análise e performance com suporte computacional, também do Departamento de Artes da UFMT. Então, aí, passar a palavra para o Silvio, né? Perguntar um pouco, se ele puder contar também aí como é que foi o início. Vamos tentar fazer um panorama assim da carreira, como é que foi a tua inclinação para a composição, como é que começou isso, as tuas influências, né? Diga lá, Silvio. Bem, obrigado, Danilo. Vocês me ouvem bem, direitinho? Espero que sim. Tudo né? bem, eu estou ouvindo bem aqui. Ok, obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade aí do pessoal da UFMT, que eu já tive bem próximo durante muito tempo por causa do Roberto Vitório, por conta das bienais de música contemporânea de Cuiabá. E bem, eu não tenho muito o que falar minha carreira é uma carreira bem aquela coisa, estudar piano quando era garoto, e isso em São José dos Campos, uma professora, uma argentina muito bacana, a professora Regina Dirgala, uma pessoa muito legal mesmo, tinha uma visão interessante sobre arte, sobre tudo. E paralelamente eu pintava muito, desenhava muito, e até achava-se que eu fosse seguir alguma coisa na área das artes plásticas. E em 1975 eu vim morar em São Paulo com os meus pais, e aqui eu passei a ter uma outra professora de piano e me preparei para o vestibular. Em 77 foi o primeiro vestibular de música da USP. Eu acabei entrando no vestibular para o curso de composição. E por que composição? Isso porque lá nos anos do colegial, 75, 76, eu tinha 2 colegas, o Paul Kohanevik, um finlandês, e o Eduardo Benedito Ottoni, hoje em dia um etólogo que trabalha no Departamento de Psicologia Experimental da USP, e a gente tinha um grupo de improvisação. Legal. Então a gente ia na casa de um colega nosso, do Heinz, e esse menino tinha violino, violoncelo, flauta, piano, percussão. Na casa dele tinha diversas, uma família alemã com uma musicalidade intensa ali. Então a gente fazia muita improvisação ali, e dessas improvisações é que veio a vontade de improvisar também ao piano e começar a escrever as coisas que eu improvisava. Caíram algumas partituras de música contemporânea na minha mão na época, Ailton Escobar sobretudo,
em Almeida Prado. Aí eu toquei essas coisas e achei que o caminho era esse. Embora familiarmente eu acabei prestando também vestibular para biomédicas. E ingressei na Paulista de Medicina, né? Fiz o vestibular da USP para música e Paulista de Medicina. Mas não cursei, só fiz vestibular. Você chegou a entrar na medicina, mas não foi em frente. Mas não fui em frente. Não, só fui aprovado só para dizer que fazer música era uma opção mesmo, não era falta de opção. Mas eu passei por uma coisa parecida, porque eu fiz economia também antes. Fiz aí na PUC e daí... Exato. Acho que só para ver que não era isso, né? Que era a música, que era o lado importante. Convencer pai e mãe de que eu não estava totalmente errado, entendeu? Um pouco a questão era essa. De que eu não estava totalmente errado. A Rosa entrou aqui, esposa do Roberto Vitório também, eles estão acompanhando aí. O Roberto falou que ia entrar. Roberto, saudades dele. Saudade de todo mundo, né? Nessa altura, saudade de todo mundo, porque a gente está há muito tempo... Isolado, né? Essa altura do ano a gente já teria se encontrado. Eu acho que se eu via mais para trás aqui, eu tenho mais luz no meu rosto, talvez. Estou meio tentando achar a posição. Não, eu acho que tá bem aí. Tá bem centralizado. Se quiser ir um pouco para trás, pode ir também. Bem, é isso. O estudo de música veio dessa razão e dessa maneira. Não tem muitos detalhes, não. E daí, mas você tocava trompa também, né, Silvio? Você teve uma época aí que tocava em orquestra, né? Eu conheço essa história aí. Na faculdade, o diretor me convenceu logo no primeiro mês de aula de que eu tinha que tocar um instrumento orquestral se eu queria entender como é que funcionava uma orquestra sinfônica, de que o lugar de compositor pianista, isso era uma coisa do passado. E daí a escola tinha uma tuba. Eu fui estudar tuba lá no CMU. E o professor de tuba era um trompista. Aí ele falou, olha, não tem nada a ver essa tuba, espera um pouquinho que está aparecendo uma trompa por aí. E daí o maestro Bolonha, Ronaldo Bolonha, pai do Ricardo Bolonha, percussionista, meu colega de departamento, o Bolonha pai me emprestou a trompa dele, que ele tinha sido trompista. Uma trompa vienense. E eu toquei, e aí eu estudei com essa trompa, fui primeira trompa da Orquestra Jovem, fui para a Bahia como terceira trompa da Sinfônica da Bahia, fiquei um ano, voltei para a Orquestra Jovem, daí que virou experimental de repertório. Daí você teve então uma carreira profissional, então, como trompista? Sim. Trabalhou mesmo, assim? Sim. E fiz muito cachê, né? Cachê em Curitiba, cachê na Paraíba, cachê na Sinfônica de Campinas, que tinha um colega lá, o Fábio, que era a primeira trompa. Então, quando tinha solo muito difícil, primeira trompa, eu fazia o quinta trompa, que substitui o primeira nos tuts, né, que são difíceis, mas e reserva o primeira trompa para fazer solos, né? E fui estudando, realmente fui fazendo uma carreira de trompa, mas uma certa altura a composição e a vida de escrever e de pensar e de ler filosofia me chamou de volta. Não era uma coisa que... Não dá para ficar muito tempo assim. Antes de entrar no assunto aí da pesquisa, da filosofia, só uma pergunta. O que você acha, a experiência que você teve aí como trompista, o que te auxiliou na composição? O que você acha que te ajudou? Olha, ajudou bem pouco. Bem pouco? A Cássia Carrascosa tocou comigo, hoje em dia toca minhas peças. Eliane Tokeshi, eu conheci depois, o Montanha, que é um clarinetista com quem eu trabalho muito, a gente tocou junto em orquestra. O Lucas Robato, que é um flautista que eu admiro e troco muitas coisas, tocamos junto em orquestra. Simplesmente a vida de orquestra foi o meu contato com todo mundo com quem eu trabalho hoje em dia. Por todas as amizades que você construiu ali, você mantém até hoje.
Eu fui irônico quando eu falei, Sim, sim. entendeu? É extremamente importante. Eu sei Simplesmente porque eu já ouvi você contando essa história, então só perguntei, mas acho que as pessoas entenderam também. a vida de um músico passa pela prática coletiva. Ou tocar, então eu tenho um colega, o Rogério Costa, que é um colega que trabalha também na área de composição, etc. O Rogério tocou muito tempo como músico na noite, tocou muito com grupos de jazz, Sim. e é ali que ele forjou todo o pensamento dele. E é ali que a gente forja as relações, é ali que as coisas acontecem. Sim. E aí eu entendi o Tony. Se eu ficar só com o piano, você vira aquele instrumentista individualista. Ou então você vai pro jazz. E aí você vai tocar com músicos. Tocar entendeu? com grupos, né, de jazz. É uma chance também. Exatamente. Mas o piano na música clássica, música de concerto, esse é o grande solista, problema. praticamente. Esse é o grande problema. Então, se precisa assim, incentivar a prática camerística, né? E a prática, mais até do que a prática de orquestra. É tocar eu tenho sentido, eu não sei. Ultimamente você tem levado mais a composição para esse lado prático. Não sei se eu estou certo, tenho percebido. Sim, menos bastante. Teórico e mais prática, né? Sim. Aquela questão do contato com os músicos, também com os teus alunos, né? Que eu tenho visto. É claro que também, né, Danilo, se você passa anos da sua vida com muito rascunho e muito pensamento no pedaço de papel, testa um negócio no piano, volta, escreve no papel, volta. É claro que quando atualmente eu faço uma coisa mais prática, eu tenho toque, tenho um negócio que está fora do lugar. Atualmente, quando eu faço uma coisa mais prática, tem todo esse lado de teórico e afundado em cálculos e pensamento, né? Então é uma coisa mais prática, mas é de um senhor, né, que teve toda uma formação outra, né? A gente vai chegar nessa interdisciplinaridade aí do pensamento composicional, vamos por esse caminho aí. A Rita comentou aqui, que é a Rita Domingues, ela falou da questão da improvisação, né? Que você também falou que foi muito importante aí para você, para a questão da escrita também, né? Eu acho que também, na hora que se você vai, antes de compor a improvisação, eu acho que é importante também, né? Como geradora de ideias, assim, de materiais para usar. Você chega a improvisar no piano, por exemplo, antes de compor alguma coisa? Não antes de compor, porque não tem essa ordem. Exatamente. Mas é improvisar no piano todo dia. É improvisar... Eu estudei violoncelo. Aos 50 anos eu me dei esse presente de estudar violoncelo. E também improvisar o violoncelo todo dia, ou ao menos uma vez por semana, improvisar alguma coisa. A prática da improvisação ela é muito importante. E é claro, e começar a formular a partir daí algumas ideias. Então, muitas ideias minhas são ideias recorrentes, são ideias recursivas, recorrentes, uma recursiva, e tudo isso vem muito da improvisação. E durante o doutorado do Rogério, né, que eu já falei dele, o Rogério fez o doutorado dele sobre improvisação. Então a gente teve um grupo de improvisação. Nesse momento foi muito intenso o trabalho com improvisação, mas eu nunca deixei de improvisar. Faz realmente parte do meu métier, assim. Sim, é muito bom, é muito... Improvisar. Sim, com certeza. Mas aí você, o Rogério e um monte de gente, né, fizeram doutorado na PUC, né, na semiótica. Sim. Que não tem alguma razão para isso? Porque não havia o doutorado ainda na USP, já havia, Sim. Mas foi um grupo bastante importante ali também, né, que se criou nos anos 90, ali, 2000. Quando a gente entrou na faculdade, foi o primeiro vestibular, em 1977, em São Paulo. Já existia curso de música na UFRJ, na UNB, na UFBA, mas o da USP é um retardatário. Quando começou o mestrado na USP, eu já estava longe. Eu fiz o mestrado, na verdade, ligado ao departamento de musicologia, a musicologia. Não tinha composição. Sim. Musicologia. Quando acabei o mestrado, fazia doutorado, ou era na UFRJ, ou na UNB, ou UFBA, ou FMG. Não tinha doutorado na USP. Em São Paulo não tinha, nem Unicamp, nada. Não teve.
doutorado na USP nos anos 2000. Então, só para surgir uma pergunta aqui da improvisação, só para a gente não perder o tema, você improvisa o quê? É improvisação livre, né? A Luciana perguntou aqui, normalmente, ou também jazz, essas coisas. Tudo. Aqui Tudo. No meu piano fica aberto... minha memória é muito ruim. A minha memória é tosca para música. Então eu tenho os livros aqui com harmonias de Tom Jobim, meu Keith Jarrett fica aqui. Outro dia eu estava com saudades de um colega, do Dércio Marques, daí fiquei de madrugada ouvindo um monte de gravação do Dércio. Aí fiz uma gravação, até postei no YouTube aí do Beira-Mar Novo, que é uma Isso você posta no Instagram também, umas improvisações aí que eu acompanho também. Eu postei no Instagram, aliás. E daí é uma improvisação totalmente em música modal. Então eu improviso música modal, música tonal, depende de como eu acordar. Se eu tiver com a cabeça pensando em Stravinsky, eu brinco de Stravinsky. E às vezes eu penso alguma ideia de alguma música que eu estou trabalhando. Ou seja, é realmente um leque muito aberto. Você não se fecha, então, num gênero, num estilo, você deixa aquele momento ali que você vai decidir ali. Como compositor eu faço uma coisa experimental para o mundo, para eu mostrar para as pessoas, para eu passar para os instrumentistas. Mas para mim, eu não tenho barreiras. Inclusive, a razão de eu ter ido para a filosofia, etc. e tal, uma das coisas que eu quis pensar é isso. O que faz a gente ouvir toda essa gama de música? E tudo isso fazer sentido, essa que é a questão. Mas voltando naquela sua outra coisa que é importante... vamos voltar ali na semiótica. Um dia eu estava levando crianças na escola e fui para uma reunião da minha filha do menor, minha filha do meio, a Isadora, e tinha um cara que eu já tinha publicado, que eu tinha trabalhado numa revista, na primeira revista de música, que é a Através, do Carlos Cater, e eu tinha publicado esse cara, que eu achava muito bacana ali, as coisas dele, que era o Arthur Nestrovsky. Sim, e o Nestrovsky está no ZESP, né? Está no ZESP. O diretor do ZESP. É isso. E ele tinha a filha dele na mesma sala da minha filha. Olha só. A Isadora. E conversando no portão, ele falou assim, mas você gosta de eletroacústica? A gente acabou de criar um estúdio na PUC. E aí ele me convidou para ir para lá, fui lá, fiz doutorado com ele. Lá conheci o Fernando Iazeta, e lá chegamos, depois quando eu e o Fernando, a Heloísa Valente, que é a primeira turma, a Lia Tomás, que é a turma primeira, sim. A gente se formou, eu e o Fernando ficamos na PUC. Ficaram lá dando aula por um período. Ficamos dando aula lá e montamos um grupo que chegou a ter 40 pessoas, pela qual passou Edson Zampronha, Graham Griffiths, muita gente. Sérgio Freire, Fernando Coso, Daniel Barreiro, Daniel trabalhou, acho que com Nestrovsky. Olha, é muita gente, é um grupo gigante. A gente vai esquecer de alguns nomes aqui. Eu já esqueci. Eu posso me dar esse direito. E era um grupo genial que, assim, tinha o núcleo de linguagens sonoras, que era eu e Fernando, e esse monte de gente. O grupo de artes do corpo, artes do movimento, que era a Helena Katz, e um monte de gente de dança. Então tinha dança, literatura, eu acabei orientando lá gente de teatro, gente de artes plásticas, como a Neide Alagés, que é uma pessoa de artes plásticas. Acabei orientando o Rubens Kignel, que é um cara da psicoterapia corporal. Então era completamente interdisciplinar ali, a orientação era um convívio também muito rico, né? Era um convívio riquíssimo, e a gente fazia coisas e muitos trabalhos surgiram dali. Inclusive o meu trabalho com a Anitta Maluf, né? Com quem eu vivo, e que o trabalho de poesia e música nasceu lá. Mandar um abraço para a Anitta até aí depois. Quer dizer, é um negócio... Sim. E como é que chegou o Deleuze aí no teu doutorado? Foi pelo Nestrovsky ou você já estava lá lendo bastante coisa sobre ele? O Deleuze veio da minha primeira companheira, que quando eu fui ser músico da Sinfônica da Bahia, eu acho que ela não aguentava a vida com um músico e começou a me dar umas coisas para eu ler. E eu comecei a ler Nietzsche.
ela queria que você deixasse a tampa um pouco quieta, né, e começasse a ler um pouco. Pensasse um pouco, né, pusesse a cabeça um pouco para funcionar. E eu comecei a ler Nietzsche. E comecei a pensar num problema que para mim era interessante. Eu gostava muito de música minimalista e eu queria pensar a repetição na música. Uhum. A repetição na música, estava lendo, claro, o Nietzsche do Deleuze, né? Sim. E, de repente, a repetição na música, paf, o Luiz Orlandi traduz, junto com o Roberto Machado, o Diferença e Repetição. Acho que Na mesma época, então. É, mais ou menos. Mais ou menos. E daí, isso é o meu mestrado. Eu comecei a ler Deleuze. E eu lia muito Paul Klee. Desde o tempo de faculdade, desde 77, 78, eu lia muito Paul Klee. Teoria da arte moderna, Teoria da arte moderna e as aulas dele. Eu tenho os volumes grandes com as aulas que meu pai tinha me dado. E daí esses volumes para mim foram muito importantes. Então lia Klee, tinha um cruzamento grande com o Deleuze. O Deleuze pensava a questão da repetição. E você pinta também, né? Você tem as suas pinturas, né? Eu tenho minhas pinturas amadoras. Não importa. Acabam me alimentando e para mim é muito importante. E daí o Deleuze, de repente, abriu uma porta gigante. Aí, de repente, a porta era muito grande e valia a pena o mergulho. Mergulhei no mestrado, mas sem orientação de ninguém. No doutorado, era muito distante do Nestrovsky e do Deleuze. Uhum. E, por sorte, o Nestrovsky percebeu e falou: olha, eu tenho um conhecido que você vai gostar de conversar com ele. Ele vai defender uma tese sobre Deleuze agora. É o Peter Pelbart. Sim. Aí eu que fui é na casa... especialista em Deleuze, né? Até hoje. Totalmente, né? Totalmente. Totalmente. Estudou, teve aula, conheceu o Deleuze, trabalhou com o Guattari, conheceu todo mundo ali que trabalhou nisso daí. E trabalhou muito com o Luiz Orlandi. Então, assim, de repente, eu estava na casa do Peter, tive 2 encontros importantes com o Peter, que ele falou assim: vai nesse caminho que você está indo, que não está tão errado assim. Isso era importante, não está tão errado. Boa definição, ele te incentivou aí, né, de certa forma. E daí o Arthur deixou eu ir sozinho. Uhum. E realmente deixou eu ir sozinho, porque não era muito o barato dele eram os pós-modernistas, sobretudo ligado aos norte-americanos, ao Paul de Man, e ligava um pouco com o Derrida. E para mim aquilo não fazia muito sentido, para mim era teórico demais. O Deleuze tinha uma viagem poética que sim, muito forte, né? Eu não conseguia achar. Se a gente pegar o teu livro, né, que saiu depois, a tua tese de doutorado, que saiu depois publicada, né, Diferença e Repetição, enfim, tempo na música contemporânea, agora me fugiu o subtítulo do livro, mas não é tão simples assim a questão da repetição, enfim, você trabalha os conceitos dele nem um pouco, é bastante complexo, você trabalha os conceitos dele de ritornello, né, alguns temas aí que aparentemente são musicalmente simples, né, mas pensados filosoficamente, como você aplicou ali, tem uma complexidade muito grande, né? Se puder falar um pouquinho assim sobre isso. São extremamente complexos e responde uma pergunta de uma... Quando eu estava começando meu mestrado, eu comecei a falar, eu vou estudar a questão do tempo. Alguém falou, nossa, o tempo? Você é louco de estudar tempo. Assim, só na filosofia você vai ter que ler toda a filosofia, mas a física inteira, e atualmente você ainda vai ter um monte de outras coisas em áreas psicologia, mais... Psicologia, psicanálise, enfim, 1 milhão de coisas aí, né? Não, é muita coisa. Então, quer dizer, o tema é gigante. Mas o que o Deleuze me ensinou, quer dizer, eu praticamente tive aula com o Deleuze. Qual era o enfoque, como enfocar. E deixando de lado aquilo que realmente eu não conseguia, que não fazia parte do meu mundo. Então é um recorte. Uhum. É um grande, por isso o Peter, assim, pode continuar. Então tá bom, então eu posso continuar. Porque é um recorte, não é eu sou um observador parcial daquele treco. E numa aplicação muito específica em música, que é a pergunta: como é que eu posso ouvir Chico Buarque ao meio-dia
e ao 12h15 eu ouvi Stockhausen. E as duas coisas fazendo sentido para mim. E à tarde eu ouvi alguma coisa de música africana e fazia sentido para mim. É isso. Ver como que essa coisa faz sentido. Você conseguiu chegar a alguma conclusão até hoje, assim, levando toda essa... Para mim, eu acho que sim. Para mim, eu acho que sim, porque o que o Deleuze vai apontar na filosofia dele é assim, o pensamento ocidental se fixou muito em pensar as coisas. Tá, eu estou resumindo. Pensar as coisas formadas, os objetos formados e as coisas fixas e formadas. O tema da melodia, a harmonia da música, a cor do quadro, a figurinha, etc. O que a filosofia não... Quer dizer, tem os caras que se dedicaram a isso, mas isso não vira um mainstream, não é uma corrente principal. O que ficou deixado de lado? O que ficou deixado de lado é como que essas coisas se juntam. A gente só pensa que as coisas se juntam porque elas parecem umas com as outras. Mas o que o Deleuze vai propor é, não, elas se juntam justamente porque elas estavam juntas. Porque elas estavam uma do lado da outra naquela hora. E não porque alguma lógica dizia que elas estavam juntas. Então suprimir essa lógica de dizer que estavam juntas. E isso demorou um tempo, eu fiquei inimigo das lógicas, inimigo das estruturas, até um dia eu percebi pelo próprio Deleuze, até um pouco usando o Gilbert Simondon, que é uma leitura já de um tempo posterior, para mim, essa é uma leitura a partir de 2009, 2008, que é assim, não, são fases, é um grande leque, onde eu vou das conexões estruturais até conexões que são só de impacto entre as coisas. E aí, isso eu já falava um pouco no meu doutorado. Quando o impacto é forte, a música é extremamente forte. Por isso o Adorno ficava desesperado ouvindo Stravinsky. Porque aquela música é genial, extremamente forte, e ele não conseguia colocar sentido, ele não conseguia dar sentido estrutural àquilo. E quando a conexão é estrutural, ok, tudo funciona bonitinho, mas a força de impacto daquilo talvez tenha sido reduzida. Sim. Tá? É como se a transição, o explicado... É um pouco aquela coisa que você fala nas aulas de composição, de você... a composição não é um exercício de harmonia ou de contraponto, né? É muito mais do que isso, né? Para você dar uma forma, você conseguir fazer esse impacto, né? Construir esse impacto, você tem que trabalhar com outras coisas também. Sim. Colocar uma garrafa marrom do lado de um copo azulado e um quadradinho branco. Tá? O que isso tem a ver um com o outro? Putz, é justamente criar... entre essas duas coisas, a gente aprende muito com o Paul Klee. Nas aulas do Klee ele fala muito isso. Tá? Eu estou aqui fazendo um exemplo de um quadro do Morandi, ou de qualquer quadro do Morandi. Tá? Mas entre a garrafa, o copo e o quadrado branco, a bola branca, é ali que está nascendo o movimento. É ali que está nascendo... entre as figuras, enfim. Entre as figuras, o tamanho delas, e não elas em si. Se é para olhar a garrafa, eu vou ver garrafa, não vou ver um quadro, eu vou ver garrafa, que é mais bacana. Garrafa é garrafa, às vezes até pode estar cheia. É diferente de um quadro, né? No quadro a garrafa está sempre vazia. Ou se estiver cheia, eu não tenho acesso. Então... Agora se continua aí. Não, mas fala. É o que você ia falar do... porque você falou justamente de pensar as coisas, as categorias musicais, coisas musicais não como objetos, né? Isso. O que estava sendo muito pensado até então na música, né? E você falou outro dia, antes da gente começar aqui a conversa, preparando aqui essa conversa, que você considera o tempo uma força, né? Não um objeto, né? Isso. E como é que isso vai... Como é que você pensa o tempo na composição, ou quando você vai discutir uma peça, uma obra? Eu sei que aí tem muito assunto, né? Mas se você puder dar uma... Mas dá pra falar o foco, o cerne do negócio. Duas maneiras de pensar. Claro, eu estou pensando com a filosofia, muito com a filosofia, com leituras que eu faço de ciência, mas eu sou débil mental para fórmula. Eu realmente não aprendo aquele negócio, não adianta. Não aprendo. Não, realmente é complicado, não é? Não aprendo. Mas admiro uns caras, e às vezes eles falam uns conceitos geniais, tipo Alan Kohn, ele faz uns conceitos geniais
super matemático, ganhou medalha Fields na década de 80, ou o Carlo Rovelli, que é um outro cara que até publicou coisas com Alan Cohen. Físico, né? Físico, italiano e matemático. Então, algumas coisas até se coadunam com o pensamento desses caras. Mas eu vou pensar na composição. Uma coisa é eu pensar que o tempo é uma coisa que está passando, que existe, e eu vou simplesmente me encaixar dentro dele. Tá? Essa é uma coisa. A outra coisa é eu pensar, o tempo não existe. Ele está explodindo a cada segundo quando duas coisas se encontram. Quando duas coisas se encontram, explode tempo. Aí o Deleuze, aí vem o Deleuze e aí vem uma imagem filosófica. Sim, aí eu tenho todos aqueles personagens gregos, etc. e tal. E daí eu tenho o Cronos da profundeza, o Cronos órfico, que é o Cronos filho de Caos. Esse Cronos, Caos, lá do fundo das profundezas, ele junta as coisas. Ele junta as coisas. Eu sempre esqueço essas coisas, eu até anotei, porque a minha memória, como te falei, é de lixo para pior. Tá? Mas aí é muita coisa também pra gente lembrar, né? São muitos nomes aí. São muitos nomes, né? Mas você tem esse Cronos Caos, que é filho de Urano. Cronos Caos, que é o filho de Éter e Caos. Esse Cronos da profundeza, ele não é o Cronos do tempo medido. Do cronométrico, né? Do cronométrico, que é o filho de Urano. Esse Crono Caos é o Cronos do Roberto Vitório. É o das explosões do Roberto Vitório. Dos cronos todos do Roberto Vitório, onde o Roberto joga dois tempos musicais, sempre em contraponto, explodindo. Esse Cronos é o filho de Éter e Caos. E ele é da tradição órfica. É diferente do Cronos, filho de Urano, que vai ser pai de Zeus. Né? Esse Cronos que come os filhos, que é o Cronos do tempo milimetrado. E daí os gregos ainda tinham um outro carinha, que era o Aion, que é filho de Perséfone, virgem. A virgem Perséfone dará luz a Aion. Tá? Traz ao mundo, sabe que dia? No dia 6 de janeiro, é comemorado no dia 6 de janeiro. Parece alguma coisa. Né? Alguma coisa aí, né? Parece com alguma coisa, tá? Esse Aion é o filho mais jovem de Zeus. Mas ele é de uma tradição do século V a.C. E esse Aion é o do tempo indeterminado, é o da eternidade. Aion, na verdade, é Éon. Né? Éon é do Éon da Eternitas. Éon. É diferente do Cronos, do tempo medido. Então, o Deleuze faz uma imagem muito bonita, lógica do sentido, que é o seguinte: Cronos Caos junta as coisas explodem e se espalham. Se espalham para o passado na forma de Cronos medido, que pretensiosamente tenta se lançar no futuro. E se espalham na eternidade, que é no que não tem nem passado, nem futuro. É a permanência. A permanência. Então, é como se caos, que é tempo, Cronos Caos, explodisse e se espalhasse em espaço. Ele se espalha no espaço. O espaço da eternidade e o espaço cronometrado. Aí tem uma coisa que é diferente, que é assim, um é pensar que o tempo vem do passado e está indo para o futuro. O outro é pensar que tempo é algo que vem do futuro e explode no momento presente. Do presente. Então daí você tem um choque. Exatamente. Cronos Caos, esse Cronos da profundeza fosse criando esses choques. Isso musicalmente é genial, porque isso musicalmente me permite eu jogar em choque fragmentos musicais, fragmentos sonoros, estruturas musicais, colocar em choque elas em graus diferentes. Ora o choque mais forte, ora o choque mais fraco. Quando o choque é mais fraco, as coisas transitam liso, como se o meu tempo fosse um tempo que não é medido. E tempo não pulsado. É um tempo não pulsado. Mas quando a coisa explode com muita força, esse tempo ele é extremamente gordo. Esse tempo, ele não é um tempo psicológico, tá? Ele é um tempo realmente, o Deleuze diria, pegando via Deleuze, ele é um tempo intensivo e não extensivo.
Sim. Tá? Aí Então, pegando uma carona no Deleuze, aí quando ele faz aquele debate sobre o tempo musical no IRCAN, em 1978, ali, ele fala uma coisa da música, na composição musical, né, para o futuro, né, pensar você colocar um ouvido, né, uma orelha, um ouvido, uma oreille, no impossível, naquilo que ainda não se ouviu, né, você dá som àquilo que ainda não foi ouvido, né, as forças aí que não foram ouvidas, né. E daí você dá até uns exemplos também em algum texto seu que você fala que o Ian Xenakis, o compositor grego, né, ele vai colocar um ouvido nas construções arquitetônicas dele, vai fazer aquilo soar como música, enfim. Acho que você já usou essa imagem alguma vez, aí, se você está lembrado, né? Ou nos algoritmos que ele trabalhava, ele coloca um ouvido nisso daí, né? Isso se liga com a pergunta do Peter Pelbart no Defesa do Meu Doutorado. E até o Peter explicou o que o Deleuze fala nesse texto, na Defesa do Meu Doutorado. Professor, ele não ia perder essa chance de dar uma aula. Ele vira e fala assim: Silvio, o que é a música do futuro? Aí eu já ia sair para responder, porque eu sempre saio respondendo antes das pessoas acabarem de fazer a pergunta, porque eu sou ansioso. Ele falou, só que não é isso, não é isso. O que é a música que vem do futuro? E não a música que você vai propor para o futuro, mas a que vem. Aí tem uma diferença, né? Tem uma música diferença do tempo que vem do futuro. Essa música do tempo que vem do futuro é a música justamente aonde a gente torna, e aí o Deleuze se vale de uma frase do Klee e dá uma torcida nela, a gente vai tornar sonoro forças, são forças que vêm do futuro, não tem forma vindo do futuro. As formas já estão. As formas já estão. As forças vão informar o som, né? Elas vão dar forma ao som. É o que o Simondon fala da individuação também, né? Você vai informar as coisas. As coisas já estavam ali. O prédio do departamento de música estava ali e iria ter um concerto em junho. Já estava ali. A força do futuro foi esse vírus. Pronto, não teve o concerto, não teve nada. Acabou. Colocou a forma no presente, como a gente está aí. E aquela forma que estava toda pretensiosa, já acontecida, não aconteceu. Por quê? Porque ela era uma pretensão do passado de se jogar para frente. Não adianta, é ao contrário. E daí o Deleuze coloca isso, e aí a formuleta é tornar sonoro, ou tornar sensível, tornar visível, as forças que não são da ordem do visível. Por exemplo, crescer não é da ordem da pintura, é da ordem das plantas que germinam e crescem. Como que eu pinto o germinar? É isso que o Paul Klee vai fazer. Não é pintar uma árvore. É pintar uma árvore que quando eu olho ela germine na minha cabeça. É desenhar uma cor que, sei lá, o Twombly, que eu nunca sei se é C. Twombly ou Cy Twombly, C-Y Twombly. Cy Twombly, C. Twombly, enfim. Ninguém sabe. O C. Twombly explode na frente da gente. Explode. Aquilo explode e ganha movimento. Da onde aquilo veio? Ok, veio das tintas que ele já tinha, formas que ele já tinha na cabeça, mas aquela explosão está tornando visível forças que antes não eram visíveis, como por exemplo a força da explosão das tintas, é uma força não visível. O Messiaen torna visível ou audível a força da gravidade, a força, a cor do som, a cor do tempo. Será que o tempo tem cor? Né? Cronocromia, a cor do tempo. Quer dizer, será que o amarelo é mais rápido do que o azul, que é mais rápido do que o vermelho? Ora, para o físico que pega isso aí e projeta, o físico newtoniano, tá? Que projeta isso aí no espaço, isso dá para medir, dá para pôr relógio, dá para pôr o que você quiser. Fazer uma escala das cores, né? Qual que é mais... Exatamente. Frequência mais rápida, mais lenta. Agora, mais intensivamente, orelha, né? Exato. Aí é outra coisa. O que o Messiaen vai fazer é o intensivo dessa loucura. Né? É o tornar sensível as forças não sensíveis do tempo. Então, seria isso. São muitas imagens a respeito do tempo. Uma delas é essa, o tempo extensivo, ele é projetado. Então, por exemplo,
qual é o tempo extensivo psicológico de você esperando o médico te atender? Você esperando o médico te atender, 1 minuto é igual a 1 hora. Sim. E o médico lá dentro, atendendo uma pessoa, ou seja, trabalhando no local, 1 hora é igual a 1 minuto. E tá O meu correndo 1 minuto ali, que eu tô lá fora parece que é 1 hora. E o dele que tá correndo lá dentro, programar no computador. Programar no computador, 1 hora é 4 segundos. Né? Você acha que trabalhou 4 segundos, só que você está de madrugada já. Então, esse seria o tempo psicológico. Esse é um tempo psicológico, mas que a gente pode medir ainda. Ele é psicológico, mas eu posso medir. E ele está relacionado ao tempo medido no meu relógio. O tempo intensivo, ele é outra coisa. Ele é outra coisa. Eu tenho a sensação, em 1 bilionésimo, né, em um nada, 1 milésimo de segundo, eu tenho a sensação de que durou 1 ano. Sim. É essa a sensação. E é isso aí que a gente consegue com a arte, né? E aí nisso a música é a arte do tempo. E acho que aí a música também ela pode... acho que todo esse pensamento enriquece também o trabalho teu como compondo, né? Tudo isso, todas essas ideias aí, assim, trazendo outras relações, né? Outros conhecimentos, outras possibilidades, né? Enriquecendo, porque não é na hora de compor também, não é a música só pela música, não são só as notas, né? Acho que a gente sempre traz alguma coisa, alguma imagem poética de fora, né? A gente sempre traz alguma força, né? Que a gente vai trabalhar depois com o material musical, seja durações ou das alturas, enfim, harmonia, né? E você tem peças também que tem ideias poéticas, outras coisas assim que vêm da literatura, né, que alimentam aí o pensamento, né? Da literatura, da pintura. Da literatura eu tenho 2, mais ou menos a ideia é muito semelhante. Um é o Poucas Linhas de Ana Cristina, uma homenagem a Ana Cristina César, que eu escrevi em 1998, 98, que eu escrevi com Maurício Loureiro, depois foi feita pelo Clarinete Eletrônica. E a ideia, eu até analisei isso aí, até outro dia, eu até coloquei no YouTube uma análise que eu fiz uma aula. A ideia era o tamanho das frases, frases muito curtas e frases muito longas, mas lidas como se elas fossem lidas no mesmo lapso de relógio. Imagina, e o John Cage fez isso, né, nos Lectures on Nothing. Ele faz esse tipo de coisa, que é, por exemplo, ler em 10 segundos 30 palavras, ler em 10 segundos 2 palavras. Então eu trabalhei essa dilatação, né, essa dilatação e contração das durações. Não vou falar do tempo, vou falar das durações. Contração e dilatação das durações. Então essa peça é a peça que eu fiz nisso. E depois eu fiz 2 poemas de Anitta C. Uma homenagem à Anitta solo, a Anitta Costa Maluf. Anitta Costa Maluf, que estudou Ana Cristina César, que é a Ana C. Sim. E que eu escrevi para o Jérôme Julien Laferrière, que infelizmente não pôde fazer a estreia dessa peça, né? Infelizmente se foi. E quem acabou fazendo a estreia foi o Montanha, uma maravilhosa estreia, fez uma bela gravação dessa peça. E essa peça, ela também trabalha com essas dimensões, mas as curvas, o universo sonoro que eu utilizo é um universo, digamos, do impressionismo francês, Debussy. Então, é debussiniano, essas ondulações debussinianas, muito bonitas, e melodias em quarto de tom que na outra peça eu não tinha trabalhado. Mas o jogo é muito parecido. Você acha que a criação musical aí é um ambiente interdisciplinar? Você acha que várias artes conversam ou você pensa de outra forma? Olha, eu sou até cruel. Sem a interdisciplinaridade é exercício. Pois é. Tá? Quer dizer, escrever música alimentada de música é fazer exercício musical. Fazer exercício, Às vezes precisa. Às vezes o cara você precisa fazer exercício, ganhar técnica. Às vezes o cara te pede uma música. Me aconteceu uma vez de eu entrar dentro de um ônibus, vi uma violinista, hoje em dia uma grande colega minha, Eliane Tokesh,
e falar, a partitura está pronta da peça que eu preciso estudar, eu tenho poucos dias. Você trouxe a partitura com você, está aí no ônibus? E eu menti para ela, falei, não, está lá na minha mala, está lá embaixo. Não existia partitura nenhuma. E nem mala, né? E nem mala. E eu tive que pensar, o ônibus tinha quebrado no meio da estrada, indo para Diamantina, a gente estava perdido no meio do mato. A gente ficou 6, 7 horas perdido no mato. Quando eu cheguei em Diamantina, eu já tinha a peça, aí é técnica. Aí escrevi e rápido montei um negócio. Montei um negócio a partir de uma peça que eu já tinha feito antes. Mas tem hora que é necessário. Teve que improvisar ali e teve que sair, né? Tem que sair. Então eu preciso dessa técnica do exercício. Agora, se eu só fizer exercício, aí é exercício. Não traz nada, é bacana, é bonitinho, é legal. Até pode ser que 80 mil músicos toquem. E pode ser que seja muito tocada, não é isso, não estou falando de qualidade aqui. Eu estou falando de prazer pessoal. Agora, para mim, realmente, a relação com a literatura é muito Beckett. Quando eu ouvi uma música do Gervasoni em cima dos poemas franceses de Ungaretti, e eu ouvi essa peça do Gervasoni e fiquei apaixonado pela peça. Falei, nossa, Stefano, mas que peça maravilhosa, esse 94. Ele falou, então eu vou te mostrar o que eu estou escrevendo agora. E ele estava escrevendo Poesie Française de Beckett. E ele me deu as poesias do Beckett, as Mirlitonade. Aquilo eu falei, nossa, isso aqui já é música, né? Quer dizer, aqui tem uma estrutura rítmica simplesmente genial. Tem tudo. Tem tudo. Tudo. Tá tudo ligado ali. Claro, se a gente tivesse 1000 tempos para falar agora, ia falar de uma pesquisa importantíssima que existe 13 minutos para falar 13 agora. Minutos. Não, dá para falar. 13 minutos é muito tempo. Mas eu ainda queria que você falasse depois da tecnologia, que sei que você usa muito na aula, enfim, na tua aula, na composição, mas termina o assunto lá do Beckett, vai lá. Então, sabe que tem uma pesquisa genial que diz o seguinte, existem muitos papers a respeito, eu andei estudando alguns. Palavras como tem dura mais rápido do que meu. Sim. E tem, para um chinês, dura mais lento do que tem para mim. Porque para um chinês, quando eu falo, ele tem, para ele esse tem, se for tem 1000 inflexões. Ele vai prestar atenção em todo o meu percurso. Então, para ele, é mais longa. Quando a gente pega um poema do Beckett, isso aí eu analisei, perdi um bom tempo analisando. Ops, eu aqui. Peraí, voltou, tava cortando um pouquinho. Não é que estava cortando, é que meu celular estava caindo. Eu estou num daqueles dispositivos de YouTuber, que para o YouTuber funciona super bem, para mim cai. Todo parecido aqui, todo equilibrado aqui, assim, tudo cheio de peso aqui. Assim, cada milímetro aqui é um tombo. E eu analisei uma mesma peça do Beckett, uma peça radiofônica feita na Inglaterra, gravada pela BBC Radio 3 e gravada na França pela RTF, em francês e em inglês, com pensamentos rítmicos diferentes. E é simplesmente genial. Então, quando você tem um ataque, pá, e um ataque, uá, são duas temporalidades diferentes. Se composicionalmente eu começo a pensar essas coisas, eu não sei quanto tempo dura, mas eu sei que são diferentes. E eu começo a pensar que pá, uá, pá, tem um tempo e que uá, pá, uá, tem outro. Putz, com isso eu já tenho um material composicional, claro, estou tornando sonoro forças, várias forças de duração, diferentes. várias forças diferentes. Sim, é verdade. Você ia perguntar da tecnologia. Da tecnologia. Eu sei que você usa bastante o Max, enfim, outros programas, Open Music também, e você usa isso em aula para os alunos, né? A Rita está perguntando o nome dessa peça que você fez com o texto do Beckett. Só para... Com o texto do Beckett... Bem, eu fiz a partir do Beckett uma peça chamada Calando.
Calando, Calando é a partir de uma peça do Beckett, quando eu estava estudando as peças radiofônicas. Eu pensei, como é que eu posso fazer? Calando, cascando, calando é o nome que ele teria dado para cascando. Entendi. O nome da peça do Beckett é Cascando. Cascando. Mas o nome seria sido Calando. E esse calando é o som que vai desaparecendo. E daí eu escrevi uma peça para ensemble que justamente trabalha esses ataques. Então era como se fosse eu lendo Beckett dentro de um piano, de um clarinete, de uma flauta. Então eu vou lendo trechos da peça, que eu li um trecho da peça e escrevi esse trecho como se fosse uma flauta. Li um trecho da peça e escrevi como se fosse um piano. Li um trecho da peça e escrevi como se fosse percussão. E depois eu fui trabalhando isso daí, depois eu fui para o papel e para o meu piano. E as coisas foram nascendo a partir do próprio material. Você criou vários ouvidos diferentes aí, em vários ambientes diferentes. Exatamente. Essa peça é sempre um ataque, ressonância, ataque, ressonância, ataque, ressonância, transforma. Ataque, ressonância, transforma, vira uma grande melodia. Então, e no final, eu peguei uma bolinha. Aí o Thales está falando aqui que tá no canal Descompasso, né? Que é o canal de Score Follower aí do YouTube, que o pessoal da Unicamp que faz. Acho que eles fizeram dessa peça. Fizeram dessa peça. Dá para ouvir no YouTube, então, com a partitura. Uma gravação do Taller de Música Contemporânea da PUC do Chile. E no final eu faço o violoncelo falar com uma Super Bowl, que é uma baquetazinha. Uma baqueta com sim. É uma baquetazinha. Especial essa baqueta. A baqueta é especial, mas ela custa R$1. Ah, não, isso sim. E tem gente que constrói até, né? Ela custa R$1. Você baixa essa bolinha lá no como é que chama? Na banca de jornal. Naquelas coisas vermelhas ali, né? Ó. Você tá raspando aonde? Na mesa? Isso num bumbo fica bem legal, né? Fica bem interessante. No final da peça eu raspo ela num violoncelo. Nos Estados Unidos o violoncelista não quis fazer, ele pegou um cajon e fez um cajon que ia estragar o violoncelo dele de 800 bilhões de dólares. Mas no Chile o violoncelista fez num violoncelo. Ainda bem, né? Fala rapidinho da tecnologia, pra gente não perder esse assunto. Da tecnologia. Bem, a tecnologia vamos tentar voltar. A tecnologia da minha vida, ela é de 10 minutos mesmo. Uma certa altura todo mundo fazia coisa de tecnologia. Eu nunca tinha mexido em tecnologia. Os que mexiram com tecnologia foram os que foram estudar na Europa. Eu fiquei aqui no Brasil, eu fiquei dando aula em favela de alfabetização, eu entrei para o Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei trabalhando nesse país, eu fiquei indo dar aula para coral no Taboão da Serra, para as crianças, dando aula em Pouso Alegre, em Minas Gerais, trabalhando em comunidade eclesial de base, eu fiquei fazendo isso. Então eu não fui estudar em grandes escolas alemãs e francesas e inglesas e americanas. Mas, a uma certa altura, todo mundo estava fazendo isso, né? E veio uma encomenda de uma peça eletrônica que o Graham Griffiths fez para os compositores que iam gravar com o grupo Novo Horizonte. E o Flô Menezes me abriu a porta da casa dele. E eu trabalhei daí com o Flô, e o Flô me deu aula. Flô Menezes, compositor também, né? Professor da Unesp. Exatamente, um grande compositor de música eletroacústica, um cara de referência aí no Brasil. O Flô, então, me ensinou a usar o sample, o sampler, né? O sampler da Akai, a fazer as coisas, me usou a disparar, a gravar o áudio, tratar o áudio. E daí eu fiz uma peça, que é o Canto de Cura, utilizando material que tinha sido gravado pelo Conrado Silva. Essa peça era acusmática, é isso? Era uma peça acusmática. Material gravado e... Então eu fiz a peça eletrônica, depois eu meti o fone de ouvido, improvisei no piano cada coisa, cada passagem, e escrevi para o Grupo Novo Horizonte.
trombone, trompete, percussão, piano, clarinete. E juntei as duas coisas, era com tape e coisa. Com tape Depois, e conjunto Novo Horizonte. Quando eu entrei na PUC com o Nestrovsky, a Lúcia Santaella tinha simplesmente criado um estúdio de composição. Sim, igual assistida. Exatamente, igual o que o Flo estava montando. Ela conseguiu a grana da FAPESP e fez esse estúdio. E daí eu e o Fernando de Azeta, o Fernando também começando ali, mas ele tinha mais formação do que eu, começamos a estudar Max MSP. Eu, o Fernando e o Anselmo Guerra. E aí, a partir você nunca mais deixou o Max ali. O Max aí MSP nunca mais virou... deixei o Max. Um dia o Fernando virou para mim e eu falei, Fê, apareceu um software novo que eu vou usar, não sei, ele falou assim, escolhe qual que você vai usar. Você ficar pingando de um para o outro, você vai ver que uma certa altura você não vai fazer nada. E daí eu escolhi que eu ia trabalhar com o Max. Essa é uma dica boa, né? A gente escolher um software e se aprofundar nele, né? Não ficar pingando de um para o outro. Sim. Daí fui para o IRCAM fazer a academia de verão, e daí tive todas as aulas de software lá que eles davam. Fui aprendendo as coisas por ali. Sim, mas aí quando você vai na minha vida. E para os alunos, você desde o começo, dos alunos de composição, você já os coloca para trabalhar com o computador. Cara, quem não souber usar isso aí não está sabendo usar lápis. Pois é. Do mesmo jeito que eu tive que aprender a usar o pentagrama, do mesmo jeito que tive que... A não ser que escreva arranjo para banda, ou que vá para a música popular, mesmo ser arranjador. Mas lá na música popular também vai ter que trabalhar com tecnologia, e às vezes mais pesada do que a eletroacústica. Tá? Ó, a Cássia está falando que você fez o tape da peça do Ailton Escobar para ela. Sim. No estúdio da PUC, numa noite que estava tendo batucada, estava tendo uma festa dos aluninhos de direito, que eles alugavam um carro de som. A gente quase não saiu nossa gravação. Ô Silvio, aqui a Rita, aqui também, o Gilberto Mendes é um compositor muito estudado lá no FMT. Tem a Terezinha, que com várias peças dele, a Terezinha Prada, tem a Rita também, que estuda. Qual que foi a tua relação com ele? Fala rapidinho pra gente aí. Eu fui aluno de Gilberto, na USP em 1981, 82, 83. E depois eu fui tendo o Gilberto como uma pessoa que eu admirava e que cada vez que eu encontrava eu sentava para tomar um café e para conversar. Ele sempre me convidava para ir na casa dele. Lá em Santos. Aí tivemos com ele. A última vez que eu soube do Gilberto alguma coisa, ele tinha telefonado para a Anitta. Ele escreveu uma canção com um poema da Anitta e ele cantou a canção para ela no telefone. Olha que legal. E depois disso, era esse contato de compositor, né, que a gente tem. A gente vê a pessoa no mês, depois passa 2 anos e encontra de novo. É sempre muito intenso. Parece que você viu a vida inteira, mas você não viu a vida inteira. Foi assim também minha amizade com o Almeida Prado. Quando reencontrava... Você tem uma admiração. Quando reencontrava, parece... Exatamente. Está sempre presente, mas o lapso era sempre muito grande, né? O Ailton Escobar foi uma pessoa que eu convivi mais, quando que ele ia na minha casa. Ele estava trabalhando a tese dele sobre Gilberto Mendes, exatamente. E daí a gente conversava muito sobre a tese dele na minha casa. Mas nessa época eu não era compositor. Eu conheci o Ailton, porque o Ailton regeu a Sinfônica de Campinas e eu era trompista lá. Legal. Acho que a gente tem que encerrar aqui, Silvio, porque está falando que falta 1 minuto. A Maristela está falando. Ok, então a gente já encerra, senão ele não grava. Exatamente. Assim, agradecendo muito a tua presença aí, foi muito bacana, muito enriquecedora aí a conversa. A gente podia ficar muito mais tempo falando, enfim. A gente teve que passar de um assunto a outro, assim, meio que rapidamente, mas foi uma honra aí ter você. Tá bom, eu que tenho uma honra. Obrigadíssimo. Então tá, Silvio, um abração aí. Tchau. Obrigado a todo mundo também que estava aí. Tchau.